Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de gestão da qualidade, ferramentas da qualidade. Estamos falando das 7 ferramentas. Eu sou o professor Rossi e vamos lá nesta aula com o gráfico de Pareto. Então o gráfico de Pareto, pessoal, ele deve seu nome a Vilfredo Pareto, economista italiano do século XIX. Ele mostra a importância relativa de diferentes aspectos de um problema, facilitando a identificação dos aspectos a serem enfocados e solucionados primeiro. Essa ferramenta baseia-se no princípio de Pareto, que sugere que um grande número de problemas é resultado de um número relativamente pequeno de causas. Então, o princípio de Pareto, também conhecido como regra de 80-20, indica que 80% dos problemas provém de 20% das causas. É também chamado de método ABC. Por que usar essa ferramenta, pessoal? O gráfico de Pareto é usado para identificar uma ou duas categorias de situação nas quais a maioria dos problemas ocorre. O gráfico enfoca o esforço nas categorias que oferecem maior potencial de melhoria, exibindo suas frequências relativas ou tamanho em um gráfico de barras. Antes de começar a usar essa ferramenta, vamos definir aí um problema específico. Você coletará os dados para esse problema, ok? Então depois nós temos que identificar as categorias de informação a serem comparadas, normalmente entre 6 e 8. Determinar uma medida comum para comparar as categorias. Depois definir o período de tempo durante o qual os dados serão coletados. Escolha um período que seja suficiente para representar a situação, mas lembre-se de que os estudos muito longos nem sempre significam informações melhores. Então vamos atribuir aí responsabilidades aos membros da equipe para coletar os dados necessários. Vamos ter aí, então, um exemplo de uma cafeteria. Antes de começar, então, é preciso o quê? Definir o problema específico, ok? Então, nós temos lá, categoria das informações a serem comparadas, entre 6 e 8. Então, no exemplo, nós vamos determinar os motivos principais porque os clientes estão insatisfeitos, ok? Então, nós vamos lá. Ó. Vamos, então, citar aí a rapidez com qual você recebe o seu pedido, a atmosfera do recinto, a qualidade do café, a variedade das bebidas oferecidas e a prestação dos funcionários. Medidas comuns vai ser a frequência de respostas, o tempo para a coleta dos dados necessários, 1 semana, a responsabilidade dos membros da equipe na coleta dos dados. Então, um membro verifica se todos os dados coletados estão de acordo com os parâmetros definidos. O outro membro vai compilar os dados finais. Então, nós temos aí uma tabela de frequências, pessoal. Temos lá os motivos, as frequências de respostas. Lembrando que na última linha nós temos o total, ok? Então foram 126 respostas. A porcentagem de cada uma delas, ok? Até atingir, somando todas, tem que dar aí 100%, ok? Um exemplo aí, para que dê 17%, ok? Nós vamos pegar lá 22 respostas para a rapidez para receber o pedido. Então, 22 dividido por 126 vezes 100.
vai dar aí aproximadamente 17%. E vamos fazer isso com cada uma delas, ok? E colocar lá do lado a porcentagem. Por fim, nós vamos ordenar em segundo, quarto, terceiro, primeiro e quinto. Nós temos então um exemplo em cafeteria e o gráfico, ok? Então nós temos aí as medidas frequentes. Nós vamos colocar a primeira opção, que é as várias opções de bebidas. Depois, a segunda e assim por diante, ok? Dicas. Então, o gráfico de Pareto, ele é mais útil quando existem no mínimo 25 amostras de dados. Vamos organizar então as categorias usando uma tabela de frequência. Então, atribua números de categorias com base na frequência e na porcentagem das amostras. As categorias finais dependerão dos dados coletados. Será razoável ter aproximadamente uma categoria para cada 10 pontos de dados. Menos que 10% podem ser agrupadas numa categoria outros. Então, temos lá uma planilha de dados para a construção do gráfico de Pareto, ok? Então, o roteiro. Trace 2 eixos verticais de mesmo comprimento e um horizontal. Marque o eixo vertical do lado esquerdo, ou direito se preferir, com a escala de 0 até o total da coluna quantidade Q da planilha de dados. Identifique o nome da variável representada neste eixo e a unidade de medida utilizada caso seja necessário. Marque o eixo vertical do lado direito ou esquerdo com a escala de 0 até 100%. Identifique este eixo como porcentagem acumulada. Divida o eixo horizontal em número de intervalos igual ao número de categorias constantes na planilha de dados. Identifique cada intervalo de eixo horizontal escrevendo os nomes das categorias na mesma ordem em que eles aparecem na planilha de dados. Construa o gráfico de barras utilizando a escala de eixo vertical do lado esquerdo. Construa a curva de Pareto, marcando os valores acumulados, total acumulado ou porcentagem acumulada, acima e no lado direito, ou no centro do intervalo de cada categoria. E ligue os pontos por segmentos de reta. Registre outras informações que devam constar no gráfico, tá, pessoal? Não se esqueçam. O título, o período de coleta de dados, número total de itens inspecionados, objetivo de estudo realizado. Então aí, outro exemplo. Em que uma obra foi identificada ao analisar as causas de acidentes de trabalho, a ausência dos EPIs listados abaixo, construa o gráfico de Pareto. Então, motivo da falta de botas, luvas, capacete, cinto de segurança, protetor auricular. Aí nós temos as frequências que foram as vítimas. A resolução. Então, nós temos aí, na primeira coluna, listar o motivo da falta de capacete, botas, protetor, luvas, cinto e depois a última linha, totais, ok? Na segunda coluna nós vamos ter aí a quantidade. Então nós vamos organizar em ordem decrescente, ok? Do maior para o menor, pessoal. É muito importante isso, ok? E não esquecer aí depois de colocar o total lá embaixo, na última linha. Depois o total acumulado. Depois, vamos fazer aí a porcentagem do total geral, ok? Depois, uma porcentagem acumulada. E aí, é somente construir o gráfico e jogar os valores, ok, pessoal? Então, nós vamos ter lá
os motivos no eixo horizontal e no eixo vertical as porcentagens, ok? Construir lá o gráfico de barras, por isso que é importante do maior para o menor. Porém, o gráfico da porcentagem acumulada vai ficar invertido, tá, pessoal? A curva. Lançando os dois gráficos em conjunto, vai sair este daqui, tá, pessoal? E é isso, pessoal, o gráfico de Pareto. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Dê um joinha para mim. Se inscreva no meu canal. E até a próxima aula, pessoal!